Gemini Adisho. Há 4.500 anos foi construída a obra mais enigmática da história humana. A versão oficial diz que foram escravos com ferramentas rudimentares, mas os números não batem. Blocos de 70 toneladas, alinhamento astronômico perfeito e câmaras que ainda não pudemos abrir. Hoje, com arqueologia, engenharia e as descobertas mais recentes, vamos explorar 3 teorias que poderiam reescrever a história: a civilização esquecida, a intervenção desconhecida e o conhecimento que nos ocultaram. Antes de começar, aqui no Tempos Sagrados queremos saber algo curioso. De qual canto do planeta você está nos assistindo neste momento e a que hora da noite ou do dia você nos vê? Por favor, escreva nos comentários. Agora, vejamos. Como é possível que há 4.500 anos, sem maquinaria moderna, sem computadores e sem guindastes, alguém tenha colocado 2,3 milhões de blocos de pedra com uma precisão milimétrica? Não falamos de pequenas rochas. Falamos de peças que pesam, em média, 2,5 toneladas. Algumas superam as 50. Não falamos de uma estrutura improvisada. Falamos de um monumento alinhado quase perfeitamente com o norte verdadeiro. Um erro de apenas frações de grau. Não falamos de semanas de trabalho. Falamos de décadas. Bloco após bloco. Dia após dia. A Grande Pirâmide de Gizé não é apenas uma construção antiga. É uma anomalia. Foi erguida por volta do ano 2560 a.C., em uma época em que o mundo ainda usava ferramentas de cobre, sem ferro, sem rodas funcionais para cargas pesadas, sem roldanas avançadas. E mesmo assim, a estrutura mede originalmente 146 metros de altura. Durante mais de 3.800 anos, foi o edifício mais alto do planeta. Nenhuma outra obra humana superou essa marca até a Idade Média. Como isso se encaixa com o que acreditamos saber sobre as civilizações antigas? A história tradicional nos diz que eram sociedades primitivas comparadas a nós, que sua tecnologia era básica, que seus conhecimentos eram limitados, mas esta obra contradiz essa ideia. Cada bloco foi cortado com uma precisão que hoje surpreende engenheiros. Algumas uniões entre pedras são tão exatas que não cabe uma folha de papel entre elas. Não há cimento moderno, não há aço, não há maquinaria industrial, apenas pedra e precisão. Se isto fosse um caso isolado, poderíamos falar de sorte, mas não é. No Planalto de Gizé, erguem-se 3 grandes estruturas principais, cada uma com milhões de peças perfeitamente encaixadas, cada uma orientada com exatidão para os pontos cardeais. Não é improvisação, é planejamento, e isso abre uma pergunta mais profunda. Para colocar 2,3 milhões de blocos em aproximadamente 20 anos, teriam que ter instalado um a cada 2 ou 3 minutos, sem descanso, sem erros, sem atrasos, durante 2 décadas completas. Isso implica organização massiva, transporte constante, coordenação perfeita. Será que uma sociedade da Idade do Bronze podia realmente sustentar esse ritmo? Porque não estamos falando apenas de mover pedra. Estamos falando de extraí-la, cortá-la, transportá-la por quilômetros e elevá-la a mais de 100 metros de altura. Mesmo hoje, levantar uma estrutura desse tamanho exigiria estudos complexos, guindastes gigantes e equipes especializadas. E ainda assim seria um desafio. Mas eles o fizeram há mais de 4 milênios. Além disso, o alinhamento não é o único detalhe surpreendente. As dimensões parecem seguir proporções matemáticas avançadas. Alguns pesquisadores apontaram relações próximas ao número π em seu design. Outros destacam a precisão nas medidas de sua base. Coincidência? Intuição? Ou conhecimento profundo?
pergunta não é apenas como a construíram. A pergunta é o que eles sabiam. Porque construir algo assim exige compreensão de geometria, cálculo e planejamento astronômico. Não estamos diante de uma choupana ampliada. Estamos diante de uma obra que desafia a lógica de seu tempo. E o mais desconcertante é que não deixaram uma explicação clara. Não existe um manual antigo que descreva o processo passo a passo. Não há plantas detalhadas que expliquem cada fase. Há inscrições religiosas. Há registros administrativos. Mas não um documento técnico que detalhe a construção completa. Isso alimenta a dúvida. Durante séculos, viajantes e estudiosos ficaram impactados ao vê-las. Alguns pensaram que eram obra divina. Outros acreditaram que escondiam segredos perdidos. Mesmo hoje, quando as vemos em fotografias, parecem irreais, massivas, imponentes, silenciosas. Sobreviveram a terremotos, guerras, saques e tempestades de areia. Continuam ali, desafiando a passagem do tempo. E enquanto a tecnologia humana avançou para satélites e microchips, estas estruturas continuam apresentando a mesma pergunta básica. Como fizeram isso? Não estamos falando de mitos. Elas estão lá. Podem ser medidas. Podem ser estudadas. E quanto mais são analisadas, mais perguntas aparecem. Porque se aceitarmos que foram construídas com ferramentas simples, então devemos aceitar que subestimamos completamente aquela sociedade. Mas se não foi assim, então a história que conhecemos está incompleta. Esse é o verdadeiro cerne do enigma. Não se trata apenas de pedras antigas. Trata-se do que essas pedras implicam. Implica capacidade. Implica organização. Implica conhecimento. E isso colide com a imagem simplificada que muitas vezes temos do passado. Vivemos em uma era onde acreditamos que a tecnologia define o progresso. Acreditamos que somos o ponto mais alto do desenvolvimento humano. Mas estas estruturas foram erguidas quando o resto do mundo mal formava assentamentos básicos. Então surge um incômodo. Se eles conseguiram algo que ainda nos custa explicar, o que mais poderiam ter sabido? Talvez o problema não seja que não entendemos como fizeram. Talvez o problema seja que damos como certo que sabemos mais do que eles. E essa ideia é perigosa. Porque cada bloco colocado há 4.500 anos continua sendo um lembrete silencioso de que nossa visão do passado pode estar errada. Este não é apenas um monumento antigo. É um desafio intelectual. E quanto mais olhamos, mais difícil se torna ignorar a pergunta inicial. Como é possível que, sem maquinaria moderna, sem computadores e sem guindastes, alguém tenha levantado algo assim com uma precisão quase perfeita? Essa é a dúvida que persiste. Mas antes de saltar para conclusões extraordinárias, devemos analisar o que durante décadas nos ensinaram como a explicação oficial. Porque a história tem uma resposta clara. Ou pelo menos é o que dizem os livros. A explicação oficial é clara. As grandes estruturas de pedra foram construídas pelos antigos egípcios sob o comando do faraó Quéops, também conhecido como Khufu. Segundo os historiadores, ele governou por volta do ano 2560 a.C. Durante seu reinado, organizou-se o projeto mais ambicioso da antiguidade. Milhares de trabalhadores participaram. Não eram escravos acorrentados, segundo a versão atual. Eram operários especializados, camponeses que trabalhavam durante a temporada em que o Nilo inundava os campos, artesãos, pedreiros, supervisores. O Estado organizava tudo. Extraíam-se blocos de calcário de pedreiras próximas. Eram transportados em trenós de madeira.
Eram arrastados sobre areia úmida para reduzir o atrito. Eram levantados por meio de rampas. Rampas retas. Rampas em espiral. Rampas internas. Essa é a explicação aceita. Um sistema de engenharia massivo, mas humano, sem intervenção sobrenatural, sem civilizações perdidas, sem visitantes de outro mundo. Apenas organização, mão de obra e paciência. Durante décadas, esta teoria foi ensinada como um fato. Nos livros escolares, é apresentada como um exemplo do poder administrativo do Antigo Egito. Uma conquista impressionante, sim, mas completamente terrena. A lógica é simples: um faraó com poder absoluto. Um estado centralizado. Recursos abundantes. Mão de obra disponível. Soma-se tudo isso e obtém-se um monumento colossal. Caso encerrado. Além disso, foram encontrados restos de aldeias próximas, onde viviam os trabalhadores. Ferramentas. Restos de comida. Túmulos. Isso reforça a ideia de que foi uma obra organizada pelo próprio reino. Até o historiador grego Heródoto escreveu sobre a construção séculos depois, mencionando que milhares de homens trabalharam durante anos. Para muitos acadêmicos, isso é suficiente. Mas quando olhamos mais de perto, começam a surgir rachaduras. Por exemplo, o modelo das rampas. Vários designs foram propostos. No entanto, não foi encontrada evidência clara de uma rampa gigantesca ao redor da estrutura. Uma rampa reta precisaria ser quase tão longa quanto o próprio monumento. Isso implicaria mover uma quantidade de terra comparável ao volume do próprio edifício. Onde estão os restos dessa rampa? Se existiu, deve ter sido enorme, mas não há provas definitivas. Alguns sugerem que foi desmontada. Outros acreditam que foi interna, mas nenhuma teoria foi totalmente demonstrada. Depois, há a questão do ritmo de construção. Se a obra durou cerca de 20 anos, como se estima comumente, isso significa colocar centenas de blocos por dia. Todos os dias, durante 2 décadas, sem margem de erro. Não se trata apenas de mover pedras, trata-se de alinhá-las com precisão milimétrica. Como coordenavam esse nível de exatidão sem instrumentos modernos? A versão oficial fala de ferramentas simples, níveis de água, cordas esticadas, observação do céu. Possível, sim, mas assombroso. Também há o transar. Alguns blocos de granito vêm de Assuã, a mais de 800 quilômetros de distância, pesam dezenas de toneladas. Foram transladados pelo Nilo em embarcações, depois movidos por terra. Isso implica logística avançada, planejamento detalhado, controle absoluto de recursos. A teoria tradicional explica cada passo separadamente. Extração, transporte, elevação. Mas quando se juntam todos os passos, a magnitude se torna esmagadora. E então aparece outra pergunta. Se esta sociedade tinha a capacidade de organizar algo tão complexo, por que não vemos o mesmo nível de precisão em todas as suas construções posteriores? Depois destas grandes obras, a qualidade diminui. As estruturas seguintes são menores, menos refinadas. É estranho. Se dominaram a técnica até esse ponto, por que não a aperfeiçoaram ainda mais com o tempo? Em vez de melhorar, parece que retrocederam. Isso não se encaixa na ideia de progresso contínuo. Outro detalhe chama a atenção. As câmaras internas mostram cortes extremamente precisos em granito, uma rocha muito dura. O cobre não corta granito facilmente. Exige abrasivos e muito tempo. A explicação acadêmica sustenta que conseguiram com areia e paciência. Talvez. Mas a precisão continua surpreendendo engenheiros atuais. Nada disso invalida a versão oficial, mas a torna mais complexa.
Porque a narrativa simples começa a se encher de talvez. Talvez tenham usado rampas que não existem mais. Talvez tivessem métodos mais avançados do que acreditamos. Talvez sua organização fosse mais eficiente do que imaginamos. Cada talvez não destrói a teoria, mas a enfraquece ligeiramente. E quando se somam pequenas dúvidas suficientes, o espectador começa a se perguntar se realmente entendemos todo o panorama. A explicação aceita é coerente, é racional. Não exige suposições extraordinárias, mas também não responde com total clareza a cada detalhe técnico. E isso deixa um espaço incômodo, um espaço entre o explicado e o inexplicável. Esse espaço é onde nasce a curiosidade, porque se a resposta fosse completamente sólida, não continuaríamos falando disso milhares de anos depois. Não haveria documentários, não haveria debates, não haveria teorias alternativas. A história oficial nos dá um ponto de partida. Diz-nos que foi uma façanha humana. Convida-nos a admirar a capacidade organizativa do Antigo Egito. E talvez tenha razão, mas também nos obriga a aceitar que uma sociedade da Idade do Bronze conseguiu algo que hoje ainda tentamos compreender em sua totalidade. E é aí que a mente começa a ficar inquieta. Porque quando analisamos os dados frios, os números, as distâncias, os pesos, os alinhamentos, a pergunta volta. Não é impossível, mas também não é simples. E se algo não é simples, merece ser examinado com mais profundidade. A história nos oferece uma versão estruturada, mas a ciência moderna começou a olhar com instrumentos que antes não existiam. Scanners, análises astronômicas, modelos matemáticos. E quando esses dados entram em jogo, a conversa muda. Porque o que parecia apenas impressionante começa a parecer extraordinário. E se os números não mentem, então talvez o verdadeiro enigma não esteja nas lendas, mas nas medições. Porque quando a ciência começa a analisar cada detalhe, surgem dados que não se encaixam tão facilmente na narrativa tradicional. E é aí que começa a verdadeira busca. Porque entender quem ergueu estas estruturas é apenas o começo. O que realmente importa é descobrir se tudo o que acreditamos saber resiste ao peso da evidência. E quando olhamos os dados com lupa, a história começa a ficar incômoda. Portanto, agora falaremos de números, de alinhamentos, de cálculos impossíveis. E quando você vir esses números, a dúvida deixará de ser uma suspeita. E se tornará uma necessidade de saber mais. Quando deixamos de lado as opiniões e olhamos para os números, algo muda. As emoções desaparecem. As crenças também. Restam apenas dados. E os dados são incômodos. A grande pirâmide está alinhada quase perfeitamente com os 4 pontos cardeais, o norte verdadeiro. Não o norte magnético. O erro é mínimo. Apenas uma fração de grau. Hoje, para alcançar essa precisão, usamos instrumentos avançados. Sistemas de medição digital. Ferramentas a laser. Há 4.500 anos não existia nada disso. A explicação tradicional diz que observaram as estrelas, que usaram a posição do céu noturno para se orientar. É possível. Mas alcançar essa exatidão, sem instrumentos ópticos modernos, exige um nível de observação extraordinário. Não é apenas olhar para o céu. É calcular com uma exatidão que surpreende até hoje. E aí aparece outro detalhe. Alguns pesquisadores apontaram uma possível correlação entre a disposição das 3 grandes estruturas de Gizé e o cinturão de Órion. Órion foi uma constelação importante em muitas culturas antigas. Na tradição egípcia, estava associada ao deus Osíris, símbolo de morte e ressurreição.
As 3 estrelas principais do cinturão, Alnitak, Alnilam e Mintaka, parecem refletir a posição relativa das 3 grandes estruturas no Planalto. Coincidência? Muitos acadêmicos dizem que sim, outros não têm tanta certeza. Porque a correlação não é perfeita, mas é sugestiva. E quando algo é sugestivo em um contexto histórico tão preciso, a mente começa a fazer perguntas. Por que orientar uma estrutura funerária com tanta exatidão para o norte? Por que reproduzir um padrão celeste na Terra? Era apenas simbolismo religioso? Ou havia um conhecimento astronômico mais profundo? Depois, há a questão do peso. Cada bloco tem, em média, 2,5 toneladas. Alguns alcançam números muito maiores. Multiplique isso por aproximadamente 2,3 milhões. Isso não é apenas construção, é uma operação industrial. Para completar a obra em cerca de 20 anos, seria necessário colocar entre 300 e 400 blocos diários. Isso significa instalar um a cada 2 ou 3 minutos, durante jornadas completas. Durante 2 décadas, sem pausas longas, sem interrupções significativas. A logística por trás disso é imensa. Falamos de extração constante em pedreiras, transporte contínuo por terra e água, equipes organizadas em turnos coordenados, e além disso, cada peça devia se encaixar com precisão. Não era simplesmente empilhar pedra. Era nivelar, alinhar, ajustar. Um erro pequeno na base se amplifica no topo. E, no entanto, a base é quase perfeitamente horizontal. A diferença entre os cantos é mínima. Isso exige instrumentos de medição altamente confiáveis. Como mediam? Como verificavam a teoria? A acadêmica fala de ferramentas simples, níveis de água, cordas esticadas, observação solar. Pode funcionar, mas quando se soma tudo, alinhamento astronômico, volume massivo, ritmo acelerado, a magnitude se torna esmagadora. E há mais. A estrutura parece incorporar proporções matemáticas que alguns relacionam a constantes como π. Nem todos os especialistas concordam que foi intencional. Mas a relação entre o perímetro da base e a altura mostra coincidências que despertam interesse. Se foi casualidade, é uma coincidência notável. Se foi intencional, implica conhecimento geométrico avançado. E isso nos traz de volta ao mesmo ponto. O que eles realmente sabiam? Porque aqui não estamos falando de mitos, estamos falando de medições modernas, de estudos com ferramentas contemporâneas, de engenheiros que analisam cortes em granito e se surpreendem com a precisão, de arquitetos que modelam a estrutura em programas digitais e reconhecem sua complexidade. Cada vez que a ciência aplica novos métodos de análise, o respeito pela obra aumenta. Mas também aumenta a incerteza. Não porque seja impossível, mas porque é extraordinariamente difícil. E quando algo é extraordinariamente difícil, a explicação precisa ser igualmente sólida. Aqui é onde nasce o desejo de saber mais. Não é uma curiosidade superficial, é uma inquietude profunda. Arqueólogos dedicaram suas vidas a se estudar cada centímetro. Engenheiros tentaram replicar técnicas antigas. Teóricos alternativos propuseram hipóteses audazes, todos movidos pela mesma pergunta. Como fizeram isso? Não se trata apenas de aceitar uma versão, trata-se de compreender cada detalhe. Porque se a explicação oficial estiver correta, então estamos diante de uma demonstração impressionante de capacidade humana antiga. Mas se houver algo que não se encaixa, então estamos olhando apenas para a superfície. E essa possibilidade é poderosa. O mistério deixa de ser uma anedota histórica. Torna-se uma busca. Cada alinhamento medido, cada bloco pesado, cada proporção analisada.
São peças de um quebra-cabeça que ainda não está completo. Alguns dizem que estamos exagerando, que foi apenas esforço humano. Mas o esforço humano também precisa de método, precisa de organização, precisa de conhecimento. E quando esse conhecimento parece adiantado ao seu tempo, a pergunta se intensifica. Subestimamos aquela sociedade ou nos falta informação-chave? Porque os números não mentem. As medições estão lá, a orientação está lá, o volume está lá. E quanto mais se estuda, mais impressionante se torna. Não estamos diante de um mito inflado pela passagem do tempo. Estamos diante de uma estrutura real que desafia nossas suposições. Isso é o que desperta o desejo. Não acreditar em algo estranho, mas entender algo real, compreender como foi possível. E quando essa necessidade de entender se instala na mente, não há mais volta, porque aceitar uma resposta incompleta parece insuficiente. E quando a ciência não fecha todas as perguntas, alguém mais tenta fazê-lo. Alguns ficaram fascinados, outros ficaram obcecados. Houve homens que entraram nessas câmaras convencidos de que encontrariam algo mais, e saíram transformados. Porque quando você se depara com uma pergunta que desafia sua lógica, nem todos reagem da mesma forma. Alguns estudam, alguns duvidam, e alguns se obcecam. E foram esses obcecados que levaram a busca muito mais longe do que qualquer um imaginava. Há pessoas que observam uma construção antiga e sentem admiração. E há outras que a observam e não conseguem dormir. Ao longo da história, alguns homens não se conformaram em aceitar a explicação oficial. Não queriam repetir o que diziam os livros. Queriam ver com seus próprios olhos. Um deles foi Napoleão Bonaparte. Em 1798, durante sua campanha militar no Egito, decidiu entrar na Grande Pirâmide. Não foi um simples visitante. Era um estrategista militar. Um homem racional, um líder obcecado por poder e conhecimento. Entrou acompanhado por guias, atravessou as passagens estreitas, subiu pelos corredores inclinados, chegou à câmara do rei, pediu para ficar sozinho. O que aconteceu ali dentro, ele nunca explicou. Mas quando saiu, os relatos dizem que estava pálido, visivelmente perturbado. Seus oficiais perguntaram o que ele tinha visto. Ele respondeu que ninguém acreditaria, mesmo que contasse. Não deixou um relatório detalhado, não escreveu uma confissão, apenas silêncio. Foi sugestão? Foi pressão psicológica? Foi o impacto de estar em um lugar tão antigo? Não sabemos. Mas esse momento alimentou a ideia de que dentro daquelas câmaras há algo mais do que pedra. Napoleão não foi o único. No século XIX, exploradores europeus começaram a estudar o interior com obsessão científica. Mediam cada corredor, cada ângulo, cada bloco. Queriam precisão. Um deles foi Flinders Petrie. Petrie dedicou anos a medir a estrutura com ferramentas modernas de sua época. Seus cálculos mostraram um nível de exatidão que superava o esperado. Não era uma construção aproximada, era exata. Petrie não era um conspiracionista, era um cientista. E mesmo assim, reconhecia que o nível de precisão era extraordinário. Décadas mais tarde, o interesse não diminuiu. Mudou de forma. Em vez de tochas e cordas, chegaram scanners e radares. Equipes internacionais começaram a analisar o interior sem destruí-lo. Em 2017, o projeto Scan Pyramids utilizou tecnologia de muons para explorar o interior sem perfurar. Os muons são partículas subatômicas que atravessam a matéria. Ao medir seu comportamento, podem-se detectar espaços vazios ocultos.
O resultado foi surpreendente. Detectaram uma cavidade desconhecida acima da grande galeria. Uma câmara gigantesca que ninguém havia documentado antes. Não foi um boato. Foi publicado em revistas científicas, evidência mensurável. Uma estrutura interna que permaneceu oculta durante milênios. Como era possível que, após séculos de estudo, ainda houvesse espaços desconhecidos dentro dela? Isso mudou a conversa. Porque se ainda existem câmaras sem explorar, então ainda há informações sem descobrir. E isso reativa a obsessão. Também existem aqueles que dedicaram suas vidas a estudar todo o Planalto. Zahi Hawass defendeu durante anos a versão tradicional, supervisionou escavações, protegeu o local, rejeitou teorias alternativas, mas até ele reconhece que ainda restam zonas sem escavar completamente. E quando há zonas seladas, a imaginação humana entra em ação. Alguns pesquisadores falaram de túneis sob a esfinge. Outros mencionaram anomalias detectadas por radar sob o subsolo. Nem tudo foi confirmado, mas nem tudo foi descartado. Cada geração trouxe novas ferramentas. E cada ferramenta revelou algo mais, mas nunca encerrou completamente o caso. Isso é o que prende a atenção. Porque quando uma pergunta permanece aberta durante séculos, deixa de ser apenas um tema acadêmico. Torna-se uma busca pessoal. Para alguns, foi uma carreira científica. Para outros, foi uma missão quase espiritual. Entrar naqueles corredores estreitos não é uma experiência normal. O ar é denso, os corredores são apertados, o silêncio é absoluto. Muitos exploradores descreveram uma sensação difícil de explicar. Não necessariamente algo sobrenatural, mas a impressão de estar dentro de uma mente antiga. Como se cada pedra tivesse sido colocada com intenção consciente. Essa sensação alimenta a obsessão, porque quando algo parece complexo demais para ser casual, o cérebro busca padrões, busca significado. Busca uma verdade que vá além do evidente. Alguns dedicaram a vida a medir, outros a teorizar, outros a escavar. Mas todos compartilhavam o mesmo. Não podiam ignorar a pergunta. E essa pergunta não é apenas como ela foi erguida. É quem eram realmente aqueles que a ergueram. Porque entender a mente por trás da obra muda tudo. Se foram trabalhadores organizados, a história fala de disciplina e administração. Se foram escravos, fala de sofrimento e poder absoluto. Se foram especialistas altamente especializados, fala de conhecimento avançado. A identidade dos construtores redefine todo o relato. E é aí que a busca se torna mais intensa. Porque já não falamos apenas de blocos. Falamos de pessoas, de carne e osso, de mãos que arrastaram, esculpiram e alinharam pedra. Durante séculos, deu-se como certo que eram escravos. Era uma imagem poderosa. Homens acorrentados sob o sol do deserto. Mas quando começaram as escavações modernas perto do local, algo inesperado apareceu. Cemitérios, túmulos bem construídos, restos com sinais de atendimento médico. Essa evidência mudou a conversa. Porque se eram escravos, por que receberiam sepultamentos com honra? E se não eram, então a história que repetimos durante gerações poderia estar errada. Aqui é onde a busca deixa de ser romântica e se torna conflito. Porque já não se trata apenas de medir pedra. Trata-se de decidir qual versão aceitamos. E quando duas versões colidem, o debate torna-se inevitável. A pergunta já não é apenas quem construiu estas estruturas. A pergunta é que tipo de sociedade foi capaz de fazê-lo. E quando essa discussão começa, as opiniões se dividem. Porque nem todos estão dispostos a abandonar o que acreditavam ser verdade.
E justamente aí é onde a história deixa de ser um mistério antigo e se torna uma batalha de interpretações. Durante séculos, a imagem foi clara. Homens acorrentados, costas marcadas pelo chicote, milhares de escravos trabalhando sob o sol do deserto. Essa cena se repetiu em livros, filmes e documentários. A narrativa era poderosa, um faraó absoluto, um povo submetido, uma obra erguida com sofrimento. A ideia se encaixava bem com a visão que muitas culturas tinham do Antigo Egito, grandeza construída sobre opressão. Até alguns textos antigos reforçaram essa imagem. O historiador grego Heródoto escreveu que centenas de milhares de homens trabalharam durante décadas na construção. Durante muito tempo, essa versão foi aceita sem questionamentos. Mas em 1990, aconteceu algo que mudou o tabuleiro. Uma equipe liderada pelo arqueólogo Zahi Hawass descobriu túmulos perto do Planalto de Gizé. Não eram túmulos comuns, eram sepulturas organizadas, com inscrições, com sinais de respeito. Os corpos mostravam evidências de boa alimentação, restos de carne na dieta, proteínas suficientes para manter a força física. Alguns esqueletos revelavam fraturas que haviam cicatrizado corretamente. Isso implica atendimento médico, cuidados, tratamento. Não se encaixa na imagem de escravos descartáveis. Um escravo em condições extremas não recebe cirurgia nem atendimento prolongado. Um escravo não é enterrado perto do monumento que ajudou a construir. Mas estes homens foram. Os túmulos estavam perto do complexo. Isso sugere honra, reconhecimento. Então a pergunta muda. Se não eram escravos, quem eram? A teoria atual dominante sustenta que eram trabalhadores especializados, equipes organizadas pelo Estado, camponeses que durante a temporada em que o Nilo inundava os campos eram recrutados para trabalhar na construção. Recebiam comida, recebiam alojamento, recebiam atendimento médico básico. Não eram livres no sentido moderno, mas também não eram prisioneiros acorrentados. Eram parte de uma economia centralizada. Isso redefine a narrativa, porque transforma a obra de um símbolo de opressão em uma demonstração de organização nacional. Mas aqui aparece o conflito real. Alguns especialistas aceitam esta nova interpretação sem reservas. Outros apontam que nem todos os trabalhadores poderiam ter tido o mesmo tratamento. Uma obra daquela magnitude exigia milhares de pessoas: pedreiros, transportadores, supervisores, engenheiros. É possível que houvesse diferentes níveis sociais dentro do projeto. A evidência encontrada mostra condições relativamente boas para alguns, mas não necessariamente para todos. Além disso, a palavra escravo na antiguidade nem sempre tinha o mesmo significado que hoje. Existiam formas de servidão obrigatória, trabalhos, impostos pelo Estado, dívidas pagas com trabalho, isso os torna escravos, ou cidadãos cumprindo uma obrigação. A linha é tênue, e quando a linha é tênue, o debate se intensifica, porque aceitar que não foram escravos muda a percepção moral de toda a civilização. Implica que o Antigo Egito não construiu seu monumento mais famoso sobre correntes e chicotes. Implica cooperação forçada, sim, mas também planejamento social. No entanto, há quem questione até essa versão. Alguns pesquisadores apontam que as aldeias encontradas perto do local não provam necessariamente que todos os trabalhadores vivessem ali. Poderiam ter sido apenas uma parte da equipe. Outros argumentam que o número de túmulos descobertos não corresponde à quantidade total de pessoas que teriam participado. Se a obra durou décadas, onde estão os restos de todos? As cifras estimadas variam.
Alguns falam em 20.000 trabalhadores simultâneos. Outros reduzem o número para 10.000. Mas mesmo com estimativas mais baixas, o volume humano é enorme. E a evidência arqueológica não cobre cada indivíduo. Isso deixa espaço para essa discussão. E quando há espaço, surgem interpretações diferentes. O que antes parecia um fato indiscutível agora é um terreno de debate. Por um lado, a narrativa popular que fala de escravos. Por outro, a evidência arqueológica que sugere trabalhadores organizados com certo nível de cuidado. Duas imagens opostas, ambas poderosas, ambas com argumentos. E aqui o conflito torna-se mais profundo. Porque se aceitarmos que eram trabalhadores livres organizados pelo Estado, então devemos reconhecer que aquela sociedade tinha um nível de coesão impressionante. Isso implica liderança forte, sistema logístico eficiente, capacidade de alimentar e coordenar milhares de pessoas durante anos. Isso por si só já é assombroso. Mas se até essa versão deixa perguntas abertas, então o problema não está apenas em quem trabalhou, mas em como conseguiram o que conseguiram. Porque trocar a palavra escravos por trabalhadores não resolve o enigma técnico, apenas muda o rosto humano por trás da obra. A precisão continua lá, o volume continua lá, o alinhamento continua lá. E quando a identidade dos construtores deixa de ser clara, o vazio é preenchido rapidamente com outras hipóteses. Algumas racionais, outras extremas, porque quando a história oficial se ajusta, mas não elimina todas as dúvidas, a imaginação entra em cena. E há quem não se conforme com uma explicação puramente humana. Há quem olhe para a magnitude do projeto e diga que nem escravos nem cidadãos livres podem explicar tudo. Que a resposta poderia estar fora do que consideramos possível. Uma ideia que muitos descartam instantaneamente, mas que milhões de pessoas continuam levando a sério. E quando essa ideia aparece, o debate deixa de ser acadêmico e se torna algo muito mais provocador. Quando uma explicação humana não convence a todos, aparece outra mais audaz. Uma hipótese que muitos consideram absurda e que outros defendem com absoluta convicção. A ideia é simples na aparência. As grandes construções não foram erguidas apenas por humanos. Houve ajuda. Não ajuda divina. Não metáforas religiosas. Ajuda literal. Seres não humanos. Ou tecnologia que não pertencia àquela época. Esta teoria ganhou força no século XX, especialmente graças a autores como Zecharia Sitchin. Sitchin interpretou antigos textos mesopotâmicos de uma maneira controversa. Falou dos Anunnaki, seres descritos em tabuletas sumérias que, segundo sua leitura, teriam vindo do céu, não como deuses simbólicos, mas como visitantes físicos. Segundo sua narrativa, esses seres teriam compartilhado conhecimento avançado com civilizações antigas. Astronomia, engenharia, arquitetura. A comunidade acadêmica rejeitou essas interpretações. Linguistas e arqueólogos argumentaram que as traduções estavam incorretas, que os textos falavam de mitologia, não de história literal. Mas a ideia já lhe havia lançado raízes, porque oferece algo poderoso. Uma resposta simples para uma pergunta complexa. Se a tecnologia parece impossível para o seu tempo, então talvez não fosse do seu tempo. Em paralelo, surgiram produções populares, como Alienígenas do Passado. Programas que apresentam monumentos antigos de todo o mundo como possíveis provas de contato extraterrestre. As estruturas de Gizé ocupam um lugar central nestas teorias. O alinhamento astronômico, a precisão geométrica, o volume massivo. Tudo é apresentado como evidência indireta. O argumento central é este.
Se até hoje seria difícil replicar algo assim, como pôde ser alcançado há 4.500 anos, sem maquinaria moderna? E se a resposta humana parece insuficiente para alguns, então a alternativa ganha força. A hipótese não se baseia em uma prova direta. Não há restos de naves. Não há ferramentas alienígenas encontradas em escavações oficiais. Baseia-se em inferências, na ideia de que a complexidade excede o que consideramos possível para aquela época. Para quem acredita nesta possibilidade, a ausência de evidência não a descarta. Argumentam que, se uma civilização avançada interveio, pode ter deixado poucos vestígios físicos, ou que os rastros foram destruídos com o tempo, ou até mesmo ocultados. E é aí que a teoria se torna mais polêmica, porque quando se introduz a ideia de ocultação, o debate deixa de ser puramente técnico. Torna-se um confronto cultural. De um lado, a ciência oficial. Do outro, aqueles que sentem que a ciência não responde a todas as perguntas. É importante entender algo. Milhões de pessoas acreditam seriamente que houve contato extraterrestre na antiguidade. Não como fantasia, mas como possibilidade histórica. Para eles, as grandes estruturas de pedra são provas indiretas. Não porque haja evidência direta, mas porque a magnitude parece desproporcional frente às ferramentas conhecidas. A crítica acadêmica responde com firmeza. Aponta que subestimamos as civilizações antigas, que o fato de algo nos surpreender não significa que seja impossível, que a falta de compreensão completa não justifica uma explicação extraordinária. E esse é o cerne do conflito. A teoria extraterrestre não foi validada, mas também não foi silenciada. Continua viva, continua gerando documentários, livros, debates, porque toca em um ponto sensível. A ideia de que não estamos sozinhos, e que talvez nunca estivemos. No entanto, mesmo entre aqueles que não aceitam esta hipótese, existe um reconhecimento. O fascínio não surge do nada. Surge do assombro real diante da magnitude da obra. A pergunta não é apenas se houve visitantes do céu. A pergunta é por que uma construção humana gera esse nível de dúvida. Talvez a teoria alienígena diga mais sobre nós do que sobre o passado. Diz que quando algo desafia nossa compreensão, buscamos respostas fora do nosso quadro habitual. Mas há outro ponto interessante. Alguns defensores não falam necessariamente de extraterrestres modernos. Falam de uma tecnologia perdida, de conhecimento avançado que desapareceu, não necessariamente de outro planeta, mas de outra etapa esquecida da humanidade. E aí a discussão muda ligeiramente, porque deixa de depender de naves espaciais e passa a depender de história perdida. Mas antes de entrar nessa possibilidade, é importante observar o fenômeno social. Por que tantas pessoas preferem uma explicação extraordinária em vez de aceitar que uma civilização antiga pôde alcançá-la? Talvez porque aceitar a capacidade humana do passado nos obriga a repensar nossa ideia de progresso. Talvez porque a noção de ajuda externa seja mais confortável do que admitir que não entendemos completamente nossas próprias raízes. A teoria extraterrestre, então, cumpre uma função. Mantém viva a pergunta. Provoca, incomoda, divide opiniões. E embora a maioria da comunidade científica a rejeite, ela não desapareceu. Continua ali, como uma sombra sobre o debate. Porque enquanto não houver uma explicação que convença a todos, o espaço para especular permanecerá aberto. No entanto, existe uma alternativa que não precisa sair do planeta. Uma proposta que não fala de visitantes de outros mundos, mas de algo talvez ainda mais inquietante. A possibilidade de que antes das dinastias conhecidas existisse uma cultura avançada.
uma cultura esquecida pelo tempo. E se isso fosse verdade, então a história não estaria incompleta. Estaria profundamente errada. Se a resposta não veio do espaço, e se veio do passado, não do Egito dinástico, não dos faraós, mas de uma cultura anterior, muito mais antiga. Essa é a proposta de Graham Hancock. Ele não fala de extraterrestres, fala de humanidade esquecida. Seu argumento é direto. Há cerca de 12.000 anos, no final da última era do gelo, ocorreu um cataclismo global. Mudanças climáticas bruscas, elevação do nível do mar. Possíveis impactos cósmicos. Uma catástrofe capaz de apagar civilizações costeiras inteiras. Segundo Hancock, antes desse evento existiu uma cultura avançada. Não necessariamente com tecnologia digital, mas sim com conhecimentos astronômicos e arquitetônicos superiores aos que atribuímos àquela época. Essa cultura teria sido destruída. Sobreviventes dispersos teriam transmitido seu saber a povos posteriores. Entre eles, os antigos egípcios. Nesta visão, as grandes construções não seriam o início da civilização avançada. Seriam o seu eco, sua herança. Hancock aponta vários pontos que considera suspeitos. Primeiro, alinhamento astronômico preciso. Segundo, a possível correlação com o cinturão de Órion em uma configuração que coincide melhor com o céu de milhares de anos antes do Egito dinástico. Terceiro, a aparente erosão por água na esfinge, que alguns geólogos interpretaram como indício de chuvas intensas anteriores à data tradicional. Se estas estruturas ou parte delas fossem mais antigas do que se acredita, a linha do tempo oficial balançaria. Porque a história aceita situa a origem da civilização complexa a cerca de 5.000 ou 6.000 anos. Não 12.000. Hancock não é arqueólogo acadêmico. É escritor e pesquisador independente. Isso já gera atrito. A arqueologia ortodoxa responde com firmeza. Argumenta que não existe evidência sólida de uma civilização global avançada anterior a 3.000 a.C. Não há cidades complexas datadas em 12.000 anos com tecnologia comparável. Não há ferramentas sofisticadas enterradas sob camadas geológicas tão antigas. A crítica principal é clara. As hipóteses precisam de provas diretas. Não apenas de padrões sugestivos. Para a academia, correlações astronômicas podem ser coincidências. Erosões podem ter múltiplas explicações. E a ausência de evidência não é evidência de existência. Mas aqui é onde o debate explode. Porque nas últimas décadas foram descobertos locais que antes pareciam impossíveis para o seu tempo. Göbekli Tepe, por exemplo, foi datado em mais de 11.000 anos. Um complexo monumental construído por sociedades que supostamente ainda eram caçadoras-coletoras. Isso mudou a conversa. Se grupos humanos podiam erguer estruturas megalíticas há mais de 10.000 anos, então a linha do tempo é mais complexa do que se pensava. Hancock utiliza descobertas como essa para reforçar seu argumento. Não diz que tem todas as respostas. Diz que o modelo atual pode estar incompleto. E essa ideia é poderosa, porque não exige acreditar no impossível. Apenas exige aceitar que talvez não saibamos tudo. A audiência se divide. Alguns veem em Hancock um provocador que desafia dogmas. Outros o consideram um narrador que conecta pontos sem base empírica suficiente. A tensão não é apenas científica, é cultural. A arqueologia acadêmica protege um quadro construído durante décadas. Permitir que uma civilização avançada anterior mude a narrativa implicaria reescrever capítulos inteiros da história humana. Isso não se faz sem resistência, mas também não se ignoram facilmente as perguntas.
Se houve uma cultura avançada prévia, onde estão suas cidades? Talvez sob o mar. O nível do oceano subiu mais de 100 metros após a última glaciação. Muitas zonas costeiras ficaram submersas. Se os assentamentos estavam lá, poderiam estar agora sob quilômetros de água. Isso não prova nada, mas mantém a possibilidade aberta. E enquanto a possibilidade existir, o debate continuará vivo. Porque o que está em jogo não é apenas a data de uma construção. É a identidade da humanidade. Se a civilização não começou onde acreditamos, então nossa história é mais antiga, mais profunda, mais misteriosa. Aceitar isso mudaria a forma como nos vemos, mas rejeitá-lo sem examiná-lo também tem consequências. Significa assumir que o modelo atual é definitivo. E a história raramente é definitiva. Cada descoberta arqueológica importante modificou narrativas anteriores. O que ontem era impossível, hoje é evidência, e o que hoje parece improvável, amanhã poderá ser aceito. Isso não significa que a hipótese de uma civilização perdida esteja correta. Significa que o debate não está encerrado. O que é evidente é que a discussão já não é simples. Não é apenas se foram escravos ou trabalhadores organizados. Não é apenas se houve visitantes de outro planeta. É se estamos olhando apenas para a superfície de algo muito mais antigo. E aqui o conflito torna-se intelectual, não emocional, não conspiratório. Intelectual, porque obriga a enfrentar uma pergunta incômoda. E se a nossa linha do tempo for curta demais? Se as grandes construções não foram o início, mas sim o legado? Se o conhecimento não nasceu ali, mas foi transmitido? Então o Planalto de Gizé não seria a origem, seria uma pista que aponta para trás. Muito mais para trás. Mas para comprovar algo assim, não bastam teorias. É necessária evidência física, estruturas enterradas, câmaras ocultas, espaços selados que ainda não foram explorados. E alguns acreditam que essas respostas não estão em livros antigos, mas sob os nossos próprios pés. O que esconde o subsolo de Gizé? Até agora falamos do que é visível, as estruturas, as câmaras internas, as passagens conhecidas, mas o verdadeiro conflito começa quando olhamos para baixo, porque alguns pesquisadores acreditam que o mais importante não está à vista, está enterrado. Durante décadas, circularam teorias sobre câmaras subterrâneas sob a esfinge e sob as grandes estruturas do Planalto. Não falamos de pequenos túneis, falamos de complexos inteiros, salas seladas, arquivos ocultos, espaços que poderiam mudar a narrativa histórica. É especulação? Em parte, mas também há dados. Nos anos 90, estudos com radar de penetração no solo detectaram anomalias sob a esfinge. Vazios, formações geométricas, espaços que não pareciam naturais. O geofísico Thomas Dobek participou de estudos que indicavam cavidades sob o monumento. Não afirmou que eram bibliotecas secretas. Apenas apontou que havia algo ali. Anomalias mensuráveis, não imaginação. Isso despertou interesse imediato. Se existem espaços selados sob uma das esculturas mais famosas do mundo, a pergunta é inevitável. O que eles contêm? A hipótese mais famosa fala da chamada Câmara dos Registros, uma sala que, segundo alguns relatos esotéricos do século XX, guardaria conhecimento de uma civilização perdida. Não há provas diretas de sua existência, mas a ideia persiste. E o que a mantém viva não é apenas a fantasia, é o fato de não ter sido escavada completamente. Aqui é onde o mistério se torna conflito institucional, porque várias propostas de escavação profunda foram rejeitadas pelas autoridades egípcias. O argumento oficial é claro: proteger o patrimônio.
Evitar danos estruturais, prevenir intervenções irresponsáveis é um argumento válido. Estamos falando de um local arqueológico extremamente delicado. Mas para quem suspeita que há mais sob a superfície, cada negativa alimenta a dúvida. Se não há nada a esconder, por que não explorar com transparência total? Essa pergunta é a faísca. E quando combinada com décadas de restrições, permissões negadas e controle estrito sobre investigações estrangeiras, a narrativa torna-se mais intensa. Zahi Hawass foi uma figura central na defesa da postura oficial. Rejeitou firmemente teorias alternativas, minimizou alegações sobre câmaras secretas e insistiu que não há evidência de arquivos perdidos sob o Planalto. Para a comunidade científica tradicional, isso não é ocultação. É controle acadêmico. Evitar que teorias não comprovadas danifiquem o local. Mas para outros, a negativa constante é interpretada como algo mais. Um bloqueio, uma barreira, porque a tecnologia moderna permite explorar sem destruir. Scanners sísmicos, radar de penetração, análise de muons. Se as anomalias existem, por que não investigá-las a fundo? Aqui o mistério deixa de ser apenas histórico, torna-se político, porque quem controla o acesso controla a narrativa. E quando o acesso é limitado, a imaginação cresce. Alguns pesquisadores independentes sugeriram que existem túneis sob o Planalto conectando estruturas principais. Outros acreditam que as câmaras detectadas poderiam conter artefatos ou inscrições ainda desconhecidos. Nada disso foi confirmado. Mas também não foi explorado por completo. Isso mantém a tensão, porque o conhecimento potencial está literalmente enterrado, e quando algo está sob a terra, o silêncio o rodeia. Não é o mesmo que debater teorias em livros. É diferente saber que pode haver espaços físicos selados esperando para serem abertos. O simples fato de existirem cavidades detectadas muda o tom. Já não falamos de imaginação pura. Falamos de anomalias registradas. E enquanto não forem escavadas, continuarão sendo perguntas abertas. O Planalto de Gizé é um dos lugares mais estudados do planeta. E mesmo assim, não está completamente explorado. Isso por si só é surpreendente. Em uma era de satélites e mapeamento global, ainda há zonas sob um dos monumentos mais famosos do mundo que não foram examinadas fisicamente. Isso alimenta duas narrativas opostas. A primeira diz que é questão de tempo, que a ciência avança passo a passo, que não se pode escavar tudo apressadamente. A segunda diz que há resistência deliberada, que certas perguntas não querem ser feitas, que certas portas não querem ser abertas. O conflito não é apenas técnico, é emocional, porque quando a história parece incompleta e o acesso é restrito, a suspeita cresce. E essa suspeita mantém o debate vivo. Mas aqui acontece algo interessante. Nos últimos anos, novas tecnologias permitiram investigar sem escavar fisicamente. Isso começou a mudar o panorama. Projetos internacionais utilizaram métodos não invasivos para mapear o interior de estruturas e detectar espaços desconhecidos. E o que encontraram surpreendeu até os mais céticos. Cavidades inesperadas, formações internas não registradas anteriormente, não provas de bibliotecas ocultas, não evidência de tecnologia perdida, mas sim evidência de que ainda não sabemos tudo. E quando a ciência moderna começa a revelar espaços invisíveis durante milênios, o conflito se transforma, porque já não se trata apenas de especular, trata-se de medir. E quando as medições começam a mostrar algo novo, até a narrativa oficial deve se ajustar. O que estava selado começa a falar. O que parecia definitivo começa a se mover. E isso muda o jogo,
Porque quando a história começa a abrir rachaduras, mesmo pequenas, a conversa deixa de ser estática. Começa a avançar. E na última década, algumas descobertas fizeram precisamente isso. Obrigaram a olhar de novo. Obrigaram a repensar certezas. E quando a evidência recente entra em cena, a pergunta já não é o que acreditamos, mas sim o que estamos começando a descobrir. Durante séculos debatemos teorias, mas na última década algo diferente ocorreu. Apareceram provas novas, não opiniões, não suposições. Evidência real. Em 2013, no Porto Antigo de Wadi al-Jarf, no Mar Vermelho, arqueólogos encontraram algo inesperado. Papiros, documentos administrativos. Entre eles estava o chamado Diário de Merer. Merer era um inspetor de transporte, um funcionário encarregado de supervisionar o movimento de pedra. Seus registros descrevem como sua equipe transladava blocos de calcário pelo Nilo até o Planalto de Gizé. Menciona canais artificiais. Fala de dias de trabalho organizados. Descreve entregas ao Akhet Huf, o horizonte de Quéops. É o primeiro testemunho escrito contemporâneo relacionado diretamente com a construção. Não é um mito posterior. Não é uma interpretação grega. É um documento do próprio período. Isso muda o panorama, porque confirma que existia uma logística organizada. Confirma o transporte por água. Confirma a coordenação estatal. Não explica cada detalhe técnico, mas demonstra que o projeto era real e estava documentado. Para muitos, este achado reforça a narrativa tradicional. Mostra trabalhadores humanos movendo pedra com planejamento, mas também deixa perguntas abertas. O diário descreve o transporte. Não explica como os blocos foram elevados a mais de 100 metros. Não detalha o sistema de alinhamento. Não revela o método exato de montagem. É uma peça do quebra-cabeça. Não o quebra-cabeça completo. Depois, em 2017, chegou outro momento chave. O projeto Scan Pyramids utilizou tecnologia de muons para explorar o interior sem perfurar. Os muons são partículas que atravessam a matéria. Ao analisar sua trajetória, podem-se detectar vazios ocultos. O resultado foi contundente. Foi identificada uma cavidade enorme acima da grande galeria. Um espaço desconhecido até então. Não pequeno, não insignificante. Uma estrutura interna de grande tamanho que permaneceu oculta durante 4.500 anos. Publicado em revistas científicas. Validado por equipes internacionais. Isso já não é especulação. É evidência. Ainda não se sabe qual é a função exata dessa cavidade. Poderia ser estrutural. Poderia ter um propósito simbólico. Poderia ser algo mais. Mas o simples fato de existirem espaços não documentados muda a conversa. Demonstra que ainda há coisas a descobrir. E quando um monumento tão estudado continua revelando segredos, a certeza se enfraquece. Não porque a teoria oficial seja falsa, mas porque está incompleta. Ao mesmo tempo, outro debate continua aceso. A idade da esfinge. Alguns geólogos sugeriram que os padrões de erosão em seu corpo poderiam ser devidos a chuvas intensas. Chuvas que não se encaixam no clima árido do período dinástico. Se essa erosão fosse causada por precipitações abundantes, implicaria uma data muito mais antiga. Milhares de anos antes. A arqueologia tradicional rejeita esta interpretação. Sustenta que a erosão pode ser explicada por vento, areia e outros fatores. O debate continua. Mas o simples fato de existir uma discussão científica sobre a data adiciona tensão. Porque se parte do complexo fosse anterior ao que acreditamos, a linha do tempo mudaria. Não falamos de fantasia.
Falamos de análises geológicas, de estudos comparativos, de dados que não se encaixam perfeitamente em uma única explicação. E é isso que define esta etapa. A história já não está congelada. Está se movendo. O diário de Mehrer traz contexto humano. Os escaneamentos com muons revelam estruturas ocultas. Os estudos geológicos abrem a porta para cronologias alternativas. Cada descoberta não destrói a narrativa tradicional, mas a obriga a se ajustar. Obriga-a a evoluir. E quando uma história deve se ajustar, significa que não estava completa. A diferença entre o passado e hoje é clara. Antes debatíamos com conjecturas, agora debatemos com novas ferramentas. Com tecnologia avançada, com partículas subatômicas, com análises químicas e geológicas. Isso eleva o nível do conflito, porque já não é uma luta entre crença e ciência. É uma luta entre interpretações de dados reais. E quando os dados começam a se acumular, algo muda na percepção coletiva. O mistério deixa de ser estático, torna-se dinâmico. A pergunta já não é apenas quem o construiu, é o que mais estamos prestes a descobrir. Porque se na última década encontramos um diário antigo e uma câmara desconhecida, o que poderia aparecer amanhã? A tecnologia não para. A cada ano, torna-se mais precisa. A cada ano pode revelar algo que antes era invisível. E quando a ciência moderna começa a olhar com lupa um monumento antigo, a confiança absoluta em qualquer versão torna-se mais frágil. Mas aqui surge um ponto ainda mais inquietante. Engenheiros do século XXI tentaram replicar certos métodos de construção com maquinaria atual, e os resultados nem sempre foram tão simples quanto se esperava. Se hoje, com guindastes gigantes e software avançado, reproduzir essa precisão é complexo, o que isso diz sobre quem o fez há 4.500 anos? E quando a tecnologia moderna começa a testar a narrativa aceita, o debate atinge outro nível. Durante anos repetiu-se uma ideia tranquilizadora. Sim, foi impressionante, mas possível. A explicação oficial sustenta que com organização, tempo e mão de obra suficientes, tudo pode ser alcançado. Então, alguns engenheiros decidiram comprovar, não com suposições, com testes. Equipes modernas tentaram replicar técnicas propostas pela arqueologia tradicional. Rampas de terra, trenós de madeira, cordas, alavancas. Mesmo com maquinaria atual disponível como reserva, o resultado não foi simples. Mover blocos de várias toneladas não é impossível. Mas fazê-lo com precisão milimétrica, centenas de vezes por dia durante anos, é outra história. Alguns experimentos demonstraram que se pode arrastar pedras sobre areia úmida. Isso reduz o atrito. Funciona. Mas uma coisa é mover um bloco. Outra é sustentar um ritmo industrial constante durante 2 décadas. O verdadeiro problema não é mover uma pedra. É a escala. Imagine coordenar milhares de pessoas. Sem rádios. Sem plantas digitais. Sem sistemas de medição a laser. O nivelamento da base continua sendo um dos pontos mais desconcertantes. A diferença entre os cantos é mínima. Alcançar isso hoje exigiria instrumentos de alta precisão. Poderia ser feito com níveis de água e observação cuidadosa? Talvez. Mas mesmo com ferramentas modernas, pequenos erros são comuns. Agora some milhões de blocos. O alinhamento para o norte verdadeiro também foi analisado por engenheiros contemporâneos. Sim, é possível orientar-se pelas estrelas. Mas a margem de erro observada na estrutura é extremamente baixa. Isso exige observações repetidas, cálculos consistentes e uma execução impecável.
Não falamos de aproximação, falamos de exatidão. Alguns arquitetos modelaram digitalmente a estrutura, calcularam o volume, a distribuição do peso, a estabilidade interna. E reconhecem algo chave: não é apenas grande. É inteligente. A forma piramidal distribui o peso para baixo de maneira eficiente. A grande galeria tem um design que alivia a pressão. As câmaras internas não colapsaram. Isso implica conhecimento estrutural avançado. Quando equipes modernas tentaram construir réplicas em escala utilizando técnicas supostamente antigas, o tempo e o esforço exigidos foram enormes. Mesmo com a ajuda de maquinaria contemporânea para certas etapas, a complexidade surpreendeu os especialistas. E aqui surge a pergunta que muda o tom emocional do debate. Se hoje, com guindastes hidráulicos, software de simulação e ferramentas elétricas, replicar essa precisão é difícil, como eles conseguiram? Não é uma pergunta romântica, é técnica. Porque aceitar a explicação tradicional significa aceitar que uma sociedade sem ferro, sem roldanas avançadas e sem sistemas modernos, alcançou algo que hoje exige engenharia sofisticada. Isso não é impossível, mas é extraordinário. E quando algo é extraordinário, merece uma explicação igualmente sólida. Alguns engenheiros sustentam que subestimamos a capacidade humana antiga, que com tempo e práticas suficientes os erros diminuem, que a disciplina coletiva pode alcançar níveis de precisão impressionantes. Outros admitem que ainda há aspectos que não compreendem totalmente. Não falam de extraterrestres, não falam de civilizações perdidas, falam de métodos que ainda não reconstruímos completamente. Talvez houvesse técnicas que não ficaram registradas. Talvez a combinação exata de ferramentas simples produzisse resultados complexos. Mas a realidade é esta: não replicamos a obra completa. Não demonstramos em condições equivalentes que o modelo proposto possa ser executado exatamente como descrito. Isso não invalida a narrativa oficial, mas a deixa incompleta. E quando a explicação oficial não pode ser reproduzida totalmente sob análise moderna, a confiança absoluta enfraquece. Aqui o espectador sente algo diferente. Não é fascinação histórica. É inquietude, porque a ideia de progresso linear começa a balançar. Sempre assumimos que sabemos mais que o passado, que a nossa tecnologia nos coloca acima. Mas esta obra desafia essa segurança, obriga-nos a olhar para trás com respeito e talvez com humildade. Não significa que existisse uma tecnologia secreta avançada. Significa que a nossa compreensão do que é possível sem maquinaria moderna pode ser limitada. Talvez o verdadeiro erro não esteja na construção. Talvez esteja na nossa percepção. Mas mesmo aceitando isso, resta um ponto crucial. Existem 3 grandes explicações sobre a mesa, 3 caminhos que tentam dar sentido ao enigma. E cada um implica uma visão diferente sobre a história humana. Escolher um não é apenas escolher uma teoria. É escolher como entendemos o nosso passado. E quando as opções são colocadas frente a frente, o debate já não é técnico. É filosófico. Depois de tudo o que vimos, o mistério já não é simples. Não estamos diante de uma única explicação. Estamos diante de 3 grandes caminhos. 3 possibilidades. E cada uma muda a forma como entendemos a nossa história. A primeira opção é a mais aceita pela academia. Os antigos egípcios fizeram isso, sem ajuda externa, sem civilizações perdidas, sem tecnologia impossível, mas não como os imaginamos, não como um povo primitivo, mas sim como uma sociedade com conhecimentos que subestimamos. Esta teoria implica algo importante, que o passado era mais capaz do que acreditamos.
que com ferramentas simples, mas com organização avançada, disciplina e observação astronômica precisa, alcançaram algo que hoje nos parece quase irreal. Implica que o nosso erro não é histórico, é psicológico. Subestimamos quem viveu antes de nós. Acreditamos que o progresso é linear, que cada geração supera a anterior. Mas talvez tenha havido momentos na história em que o conhecimento prático alcançou níveis que depois se perderam ou se transformaram. Se esta explicação estiver correta, a verdadeira descoberta não está nas pedras. Está na nossa arrogância moderna. A segunda possibilidade é mais disruptiva, que existiu uma cultura anterior. Não extraterrestre, não mágica, humana, mas muito mais antiga do que aceitamos oficialmente. Uma civilização que desenvolveu conhecimentos avançados em astronomia, geometria e construção. Uma sociedade que foi destruída por um cataclismo, uma mudança climática extrema, um evento global, e cujos sobreviventes transmitiram fragmentos do seu saber a povos posteriores, entre eles os egípcios. Se esta hipótese fosse verdadeira, implicaria algo enorme: que a história humana é muito mais longa, que a origem da civilização não está onde acreditamos, que a nossa linha do tempo oficial está incompleta. Não se trataria de negar a capacidade egípcia. Tratar-se-ia de reconhecer que herdaram conhecimento. Como nós herdamos tecnologia de gerações anteriores, isto não transforma o passado em fantasia. Transforma-o em profundidade. Mas também exige evidência sólida, porque uma afirmação dessas requer provas arqueológicas claras. Cidades antigas, artefatos, registros. Algumas pistas apareceram em diferentes partes do mundo, mas nenhuma confirma de forma definitiva a existência dessa cultura avançada global anterior. A terceira opção é a mais polêmica: que houve uma intervenção externa, não necessariamente entendida sob o conceito moderno de alienígena, mas sim uma ajuda que não se encaixa no desenvolvimento humano convencional. Para alguns, isso explica a precisão extrema, o alinhamento quase perfeito, o salto tecnológico aparente. Para outros, é uma forma de preencher vazios com imaginação. Esta possibilidade tem uma implicação profunda. Se fosse verdadeira, mudaria completamente a nossa visão do universo. Não apenas reescreveria a história antiga, redefiniria a nossa posição no cosmos. Mas aqui surge um ponto-chave. Não existe evidência direta, confirmada que prove essa intervenção. Não há artefatos inequívocos, não há restos tecnológicos fora de contexto. O que existe são anomalias, perguntas e assombro. E o assombro não é prova, é impulso. Então voltamos ao ponto central. Temos 3 caminhos. O primeiro diz que subestimamos uma civilização humana extraordinária. O segundo diz que houve uma etapa anterior esquecida. O terceiro propõe que a explicação está fora do nosso quadro atual. Cada um implica algo diferente sobre quem somos. Se escolhermos a primeira opção, aceitamos que o passado foi brilhante e que a nossa narrativa precisa de mais respeito por essas culturas. Se escolhermos a segunda, aceitamos que a história oficial é incompleta e que mal estamos redescobrindo capítulos enterrados. Se escolhermos a terceira, aceitamos que a nossa compreensão do universo pode estar na infância. Mas talvez a resposta não seja escolher uma e descartar as outras. Talvez a realidade seja mais complexa. Talvez os egípcios tenham realmente construído as grandes estruturas, mas com conhecimentos que ainda não entendemos totalmente. Talvez parte da informação tenha se perdido. Talvez algumas técnicas não tenham ficado registradas. O que é inegável é isto: não replicamos completamente a façanha sob as mesmas condições. Não encontramos um manual detalhado.
não encerramos o debate. E enquanto o debate permanecer aberto, a conversa continuará viva. Porque o mistério não reside apenas em quem colocou cada bloco. Reside no que essa construção diz sobre a humanidade. Fala de ambição, fala de organização, fala de uma compreensão do céu e da terra que ainda tentamos decifrar. Talvez o verdadeiro resultado não seja uma resposta definitiva. Talvez o verdadeiro resultado seja aceitar que o passado é mais complexo do que nos ensinaram. E que, embora tenhamos satélites, inteligência artificial e tecnologia avançada, continuamos olhando para trás, tentando entender como foi possível. A pergunta já não é apenas histórica, é existencial. O que diz sobre nós o fato de ainda debatermos isto? O que revela sobre a nossa necessidade de certeza? Porque quando uma obra de pedra obriga uma civilização moderna a questionar-se, significa que não é apenas um monumento. É um espelho. E nesse espelho vemos algo inquietante. Não apenas o rosto do passado, mas os limites do presente. Depois de tudo o que percorremos, voltamos ao início. Não às pedras, não às teorias, não aos nomes. Voltamos a uma única pergunta. O que diz sobre nós o fato de que, com toda a nossa tecnologia, continuamos sem poder explicar com total certeza o que fizeram há 4.500 anos? Vivemos na era dos satélites, enviamos sondas para fora do sistema solar, criamos inteligência artificial, mapeamos o DNA. E mesmo assim, quando olhamos para essas estruturas no deserto, continuamos discutindo o básico. Como? Quem? Por quê? Isso não deveria nos incomodar, mas incomoda, porque gostamos de acreditar que entendemos o passado. Gostamos de pensar que a história é uma linha reta, que cada geração sabe mais que a anterior, mas estas construções rompem esse conforto. Obrigam-nos a aceitar que o conhecimento humano nem sempre avança em linha reta, que pode se perder, que pode se fragmentar, que pode ser enterrado. Talvez a resposta seja simples e humana. Talvez tenha sido disciplina, organização e tempo. Talvez subestimemos a capacidade coletiva de uma sociedade antiga. Ou talvez a história seja mais profunda do que imaginamos. Talvez tenha havido capítulos que ainda não descobrimos. O interessante não é qual teoria você escolhe. O interessante é que ainda estamos escolhendo. Isso significa que o mistério continua vivo. E quando um mistério sobrevive milênios, não é porque falte interesse. É porque toca em algo maior. Toca na nossa identidade. Porque se não entendemos completamente o que fizeram há 4.500 anos, que outras coisas acreditamos entender hoje que talvez estejam incompletas? Essa é a parte que muda tudo. Não é apenas uma discussão sobre pedras antigas, é uma conversa sobre os limites do conhecimento humano, sobre o quanto sabemos realmente. E o quanto acreditamos saber, talvez o verdadeiro enigma não esteja no passado, talvez esteja em nós, na nossa necessidade de respostas absolutas, no nosso desconforto perante o desconhecido, na nossa tendência de nos dividirmos entre o oficial e o alternativo. Mas aqui não se trata de convencer você. Trata-se de convidar você a pensar. Se tivesse de escolher uma explicação, qual seria? Acredita que foi uma façanha humana que subestimamos? Pensa que houve uma cultura anterior transmitindo conhecimento? Ou considera que ainda estamos ignorando algo que não se encaixa no nosso quadro atual? Não há uma resposta final aqui. E talvez essa seja a razão pela qual este tema continua fascinando o mundo. Porque enquanto não existir uma explicação que encerre todas as perguntas, o debate continuará aberto. E é isso que mantém viva a história.
Se chegou até aqui, deixe-me saber uma coisa, já que no Tempos Sagrados adoramos algo muito simples: saber de onde você está nos assistindo. Então, conte para nós nos comentários de qual país está assistindo a este vídeo. Também deixe-nos saber outra coisa: a que horas você terminou de assisti-lo. Porque isso significa que você realmente ficou até o fim. E isso diz muito. Se este tema despertou algo em você, se o deixou pensando, se o fez questionar o que dava como certo, então este canal é para você. Aqui não buscamos respostas fáceis, buscamos perguntas que valham a pena. Obrigado por chegar até o fim. Obrigado por fazer parte desta comunidade que não se conforma com o superficial. Se gosta de explorar mistérios como este, inscreva-se. Ative as notificações, porque o que acabamos de ver é apenas uma parte de algo muito maior. E o melhor é que a próxima pergunta poderá mudar tudo outra vez.